Boa noite, pessoal. Nossa, bem vermelho aqui. Boa noite. Olá, pessoal, boa noite. Ainda não temos ninguém, porque ainda não é 9 horas. É isso aí. Já tem 34 pessoas. É. Deixa eu postar. E aí, Eli, como está? Graças a Deus, bem, Ali. Amanhã nós vamos estar juntos pessoalmente de manhã, né? Ah, que bom. Amanhã, lá por volta das 10 horas, a gente está na Nova Ciência. Ah, que bom, que legal. Matar Estaremos um pouquinho lá. a vontade pessoalmente. É isso aí. Você vai estar dando aula esse final de semana também, né, Eli? Eu fico até sobre domingo à noite. avaliações biofísicas, né? É um curso de biorressonância, né? O Dr. Lair está oferecendo lá no Pestana, e ele pediu para que eu fosse ajudá-lo para treinar os médicos que ainda não fizeram. É muito legal. Hoje a gente está esperando o pessoal entrar um pouquinho mais, né? E hoje estava numa reunião pela manhã, eu recebi um depoimento, né, de uma menina que estava há uns 2 anos lutando para conseguir equilibrar a saúde com várias práticas e abordagens. E ela fez um exame de biorressonância pelo ProSync para testar os alimentos. E ela fazia super focada na dieta dela, seguia vários nutricionistas, né? E nunca conseguia alcançar o equilíbrio. Depois seguiu a dieta do tipo sanguíneo, também não estava conseguindo, sempre com bastante acne, né? E, enfim, não estava conseguindo. E agora ela fez um teste pelo ProSync com uma aluna nossa, e essa nossa aluna passou os alimentos certinhos, que eles não seguem 100% um tipo sanguíneo. Acho que dá uma variada até de uns 70%, né, Lê? A dieta do tipo sanguíneo eu gosto de usar como base, né? Então, aí eu uso a estruturação dos grupos e depois detalho a dieta em si. E funciona muito bem. É uma base muito boa, né? Mas para quem consegue se aprofundar mais, que foi no caso dela, né? Testando alimento por alimento, e ela teve um resultado impressionante em poucos dias, né? Aí a gente consegue ver a individualidade do ser, né? Você consegue ajustar a dieta para aquilo que ele está precisando. Porque não é só o tipo sanguíneo que é importante, né? O ser humano, ele é individual. E você tem, além de tudo, a formação base do tecido. Então, se era uma formação que já tinha um processo já na gestação, essa pessoa vai ter um tecido deficiente. Existe uma técnica que chama cronobiograma, que se detecta isso, verifica qual é a deficiência nutricional que ela teve na gestação, e essa deficiência nutricional, quando reposta, quando feito o tratamento com os alimentos, né, o pai da medicina falava, faça do seu alimento seu remédio, o corpo começa a se regenerar e ativar as funções as quais estavam ali, mais ou menos, né? E aí volta a funcionar tudo direitinho. É muito legal isso. Isso é a base do Bernard Jensen, da iridologia, né? A base constitucional, a dieta constitucional, e a gente vê funcionar muito bem quem faz bem o ProSync com isso. E uma coisa que vale muito também, não só a dieta do tipo sanguíneo, eu misturo bastante a dieta do tipo sanguíneo com a dieta terapia chinesa, né? Só que a gente sabe que sempre é bom customizar para a individualidade do ser isso, né? É verdade. Então, pessoal, hoje a doutora Eliana trouxe um conteúdo legal para nós sobre a medicina tradicional chinesa, né? Que é o tema principal das nossas lives. E depois, quando a gente tiver finalizado, eu tenho algumas perguntas, doutora, desses dias de live que eu gostaria de estar respondendo às pessoas, né, que estão acompanhando. Então, quem tiver alguma pergunta, aproveita para fazer agora ali no canal, ou vai fazendo durante a nossa live, que a gente vai tentar responder as principais perguntas que mais têm a ver com o tema, né? Para completar, assim, todas as pessoas ficarem bem felizes. Então, pode começar a introduzir, doutora.
Tá, então vamos lá. Eu quero passar hoje, nosso primeiro dia de aula, a gente discutiu muito a história da medicina chinesa, a ancestralidade, até chegarmos aqui. Ontem o Silvio fez uma explanação muito linda sobre os 5 elementos, explicou a ciência da medicina chinesa, e isso leva realmente uma sabedoria, um tempo, para ser muito preciso, como o Silvio é. Agora eu quero colocar uma forma um pouquinho diferente de trabalhar na medicina chinesa, de trabalhar na medicina integrativa e nessa união da biofísica com tudo isso, na minha experiência, no trabalho que eu desenvolvi desde o comecinho e os resultados que eu alcancei. Ontem a gente conversou, eu assisti a live o tempo todo, o Silvio falou, a Lê falou bastante sobre o Douyin, né? E falou bastante sobre o Qigong, e hoje eu uso muito o Qigong na minha essência de trabalho. Às vezes a gente acaba se desgastando por usar tanto essa imposição de energia, essa colocação de desejo em atingir. Quando a gente vai fazer uma injeção, seja de uma ortomolecular ou a gente vai fazer uma injeção de ozônio, a gente está sempre colhendo o insumo, desejando que o paciente receba o melhor. E as técnicas de imposição de mãos, elas acabam sendo uma troca tão forte, aquilo vai virando um vórtice muito grande. E a gente se cansa, a gente gasta muita energia e chega no fim do dia desgastado. E uma das coisas que eu vivenciei na minha história é que o dia que eu tive uma agulha na mão para poder fazer essa troca mais mecânica, onde eu tinha um insumo no meu caminho para me ajudar a dividir energia, eu passei a gastar menos da minha. O dia que eu aprendi a trabalhar com aparelho de biofísica, quando eu passei a ter aparelhos, sejam ele qual for, seja o ProSync, seja o Hidrovitalis, seja o NeuroSpa, eu consegui sentir um conforto maior ainda. Então, a gente que pode ter um pouco mais de facilidade de perceber energia, a gente se desgasta. Eu escutei uma vez o Dr. Lair falar uma coisa que eu achei muito valioso. Tudo tem seu preço. Ser rico tem o seu preço, ser pobre tem o seu preço, e conhecer a energia também tem seu preço. E alguns dias a gente está mais cansado, ou a gente tem menos energia, ou aquele dia a gente quer poder atender o maior número de pessoas e fazer um bom trabalho. Então, o dia que eu coloquei pela primeira vez o NeuroSpa num paciente, e ele me relatou coisas maravilhosas de levitação, de meditação, de relaxamento e de levantar da maca muito diferente do que ele chegou, eu entendi que a gente precisa usar mais os recursos que nós temos. Quando a gente termina a faculdade, a gente sai com uma malinha com um martelo. Mas se a gente não correr atrás da chave de fenda, do alicate, da furadora, a gente vai achar que tudo é prego. E a vida inteira a gente vai ficar rápido. Então, o que me encantou é essa cultura de recursos tão grande, onde a gente pode servir mais sem se desgastar tanto. Pensando em pessoas que estão começando, né, a pós-graduação da biofísica e os cursos que a gente assiste e vivencia, o treinamento ou a busca até pelo YouTube das aulas que o Alê dá para cada aparelho, ensinando impecavelmente como usá-lo, aquelas pessoas que estão aqui assistindo a live agora, ou aquelas que vão assistir amanhã porque hoje não deu, e fala assim, por onde eu começo? Eu não sei, eu não entendo de energia. A acupuntura, para mim, hoje está muito difícil. Ver a madeira, ver o fogo, entender as limitações de tudo. Que nem ontem a Fer fez uma pergunta sobre parasitas na medicina chinesa. Então, tem pessoas que vão demorar muito para chegar nessa compreensão. Não que os aparelhos sejam atalhos, mas eles são coisas e formas mais precisas da gente ajudar o próximo sem falhar, né? A Fer falou do ProSync. Você pega, como eu vou mostrar daqui a pouquinho para vocês, uma criança que chegou para mim, a mãe desesperada.
a criança estava limitada de tudo. Se você tem um ProSync e você testa a criança ali, a mãe assiste aquilo, ela recolhe o que está machucando, a criança começa a melhorar, ela é grata a Deus acima de tudo, a paz do coração e de saber que aquela criança vai crescer saudável. Então, isso é muito valioso. Eu queria contar para vocês um pouquinho da minha experiência desde a hora que o paciente chega na clínica. Eu tenho características um pouquinho diferentes, a sensibilidade de cuidar desde a porta de entrada, de ter um aroma agradável, de ter uma música calmante, de ter cores de parede e decorações aonde eu acolho aquela pessoa que chegou. Então, ela senta na recepção e eu procuro atender muito assim preciso, com hora, às vezes eu me atraso, mas o tempo que ele fica ali, mesmo que seja pouco, ele consegue já relaxando do carro, da rua, do trânsito, para que ele possa seguir, né? Eu gosto muito da sensibilidade de ter dentro do ambiente da clínica os elementos da medicina chinesa. Então, eu tenho 10 aquários pequenininhos, com peixinhos delicados, mas eu tenho a água circulando com o animal ali dentro, eu tenho a madeira ali, eu tenho o fogo, eu sempre tenho uma velinha aromática acesa, eu tenho a terra, porque eu coloco vasos e plantas. Então, a gente tem os elementos ali para também equilibrar o ambiente. E dentro disso, a gente começa a acalmar aquele indivíduo para ele se adequar, ele sentir conforto e ele começar a receber. Ele Pode falar. É até interessante, porque o ambiente tem que estar em equilíbrio, Sim. né? Então, é muito forte lá na China. Esses dias eu fiz um estudo de Feng Shui. E o mestre que veio fazer o estudo de Feng Shui na empresa e na minha casa, ele fez todo um estudo, calculou a geometria, isso é milenar também, né? Isso. E ele avaliou que estava faltando o elemento madeira. Então, se no meu ambiente falta o elemento madeira, então o ambiente ele conversa com o ser, com os elementos que estão dentro do ambiente. Então, por exemplo, para você, se a pessoa já entra num ambiente desequilibrado, num ambiente doente, aquele ambiente não vai propiciar uma cura tão potente como poderia, não vai utilizar todo o seu potencial, né? Então, a gente consegue, então é super interessante, não é caro também. Eu fiz um estudo e, olha, você acredita que custou cerca de R$300? Um trabalho gigante dentro da empresa, né? Avaliando a geometria, fazendo um trabalho de energia, olhando os elementos da empresa, avaliando, por exemplo, eu fiz uma mudança geral dentro da empresa, isso tem tudo a ver com a medicina chinesa também, né? Onde, por exemplo, se a pessoa fica, o profissional que trabalha ali, o colaborador, né? Fica de costas por uma janela, ou ele perde muita força, porque o cérebro, ele não entende aquela janela como uma janela, ele entende aquilo ali como um buraco, onde ele está vulnerável e ele está perdendo energia. Eu até lembro que o Silvio, da nossa live de ontem, né, quando ele esteve na minha clínica lá em Curitiba, uns 4 anos atrás, ele falou que faltava na minha clínica fotos, que eu deveria colocar algumas fotos na sala, né? E porque para deixar, por exemplo, para a minha energia estar mais ali e tornar o ambiente mais forte, né? Então, para aquele ambiente ali ter, digamos que, um gestor. A mesma coisa acontece com o lar também, né? Você ter fotos no lar, você ter arquétipos que agem no inconsciente. Então, por exemplo, aqui no nosso quarto, a gente tem coruja, que é um arquétipo que estimula a produção de dopamina no sistema nervoso central. Tem arquétipos, por exemplo, o próprio vulcão da zeólita é um arquétipo de prosperidade, é um arquétipo energético muito milenar, muito poderoso, de poder também, né? Que sem querer, a gente tem vários símbolos de zeólita por tudo, né?
e é uma empresa, assim, fantástica. Arquétipos, por exemplo, tem arquétipos que for de acordo com a minha data ali de nascimento, que rege uma energia também, tem arquétipos que fortalecem o indivíduo como um todo. Então, olha que interessante, foi feito todo um estudo do Alexandre e ele necessita do elemento fogo. E olha que interessante, o Alexandre, ele passa mexendo com armas, tem não sei quantas armas, sempre mexe com carros, né? Ele tem uma chegação terrorista. Mas é verdade. Mexe com muito carro, muito carro, sempre com motor, não sei, motor de moto, motor de carro, e é o que acalma ele. Então, quando ele quer se acalmar, ele desce lá para a oficina dele e ele vai mexer naqueles elementos, né, que geralmente tem a ver com o elemento fogo. E quando o humor dele muda, ele coloca a cor vermelha, que é uma cor que acalma ele. Já eu tenho uma necessidade do elemento água, que tem, né? Então, o que me acalma, por exemplo, é ter, tipo, um aquário, como você falou, próximo, ou uma cascata, né? Ou tomar um banho. Então, interessante que esses dias a gente foi para um resort. Eu vou contar aqui. O cara virou para mim e falou que para eu ficar bom era só olhar uma vela. E a Fernanda tinha que ir para a praia. Eu falei, mas que porcaria de conselho. Deixa ela olhar a vela e eu vou para a praia. Muito Não, bom. Mas é interessante também, é complementar, né, esse conhecimento. Eu acredito muito na integração do ser humano com todo o sistema do ambiente. Então, quando a gente fala, por exemplo, eu de constituição, meu fígado sempre foi danificado, então eu sempre tive uma energia hepática alterada. Então, eu sempre tive necessidade de ter coisas de madeira. E o meu hobby principal, assim, eu lembro, desde os 12 anos de idade, eu comecei a fazer móvel. Com meu pai, eu cortava madeira para fazer móvel. Eu adorava mexer com madeira, fazer coisas de madeira. Tanto é que, assim, curiosamente, meu filho esteve aqui em casa, eu e ele começamos a fazer artefatos de madeira com as ferramentas da oficina. Para ele tem 5 anos, para ele começar a aprender a lidar com as ferramentas. E ele gostou muito de mexer com madeira. Olha que interessante, a constituição, né? As crianças deveriam, hoje em dia, né, todos hepáticos, cheios de alteração no fígado, já deveriam começar a fazer o seu brinquedinho de madeira. Eu acho, assim, a gente está perdendo um bocado de coisas, não entendendo isso que você falou, né? A arte, eu não canso de falar que a arte existe para que a realidade não nos mate. E isso é arte, você decorar o ambiente, estabilizar o ambiente energeticamente, você criar um ambiente seu, né? Eu literalmente gosto de chegar na minha casa e ver uma foto do meu filho, da minha mulher, uma foto do momento feliz da gente. Um aquário, por exemplo, quem já foi na Nova Ciência sabe que a gente tem um aquário marinho maravilhoso lá, uma coisa linda. E agora a gente comprou a Fernanda deu um aquário de presente para o Luca, e assim, a minha alegria é chegar aqui e olhar o peixinho, né? Então, tem uma deficiência do elemento água, com certeza, né? Então, olha que interessante. E isso são coisas tão simples da gente entender. Então, falta para nós, na verdade, nos falta, o ser humano está começando a pecar pela ausência de paciência. Ele quer tudo daquele momento, tudo para rápido. Né? Hoje eu conversei com uma pessoa e o filho já bem melhor, mas assim, mas ele vai melhorar em quanto tempo? Eu falei, não, ele vai melhorar. O quanto tempo depende do organismo dele. Eu não tenho como mensurar o quão esse organismo está precisando dessas correções energéticas, mas que ele vai melhorar, ele vai melhorar. Né? E é como o Silvio falou ontem, né? Que é tratar a energia, o físico e o emocional. E o mestre dele falava, trata o físico e a energia, quando você tem 2 pontos fortes, o terceiro melhora sozinho. Então,
é muito interessante. E outra coisa que o Silvio também falou, que em primeiro lugar a pessoa tem que se tratar. Então, nós temos aqui na live, a maioria já são profissionais da área da saúde. Então, a primeira coisa que esse profissional deveria fazer é equilibrar o seu ambiente, né? Porque você melhora a energia como um todo. Então, você vai colocar o seu ambiente, trabalhar a favor do seu organismo, melhorando o contexto energético como um todo, né? Isso é legal, porque a gente tem ferramentas até simples. Se você pegar um Color Gen, por exemplo, ele tem um modo ambiente, onde ele fica lidando com a energia que está no ambiente, ele corrige potencial elétrico, ionização do ambiente por meio da emissão. Então, por mais que você... Por exemplo, eu não gosto muito de decoração, nada disso, mas o Color Gen, para mim, hoje, por exemplo, eu falei para o menino, a gente estava com um problemão lá. Falei, vamos pôr um Color Gen aqui para ver se dá uma clareada no ambiente. Nós mudamos filamentos de impressora 3D e tivemos que ajustar todas. São 28. Meu Deus. Todas. Então, imagina... fora de brincadeira, nós colocamos um Color Gen na sala. Vamos dar uma equilibrada aqui para a gente poder trabalhar. E quem não tem, por exemplo, um Color Gen, pode trabalhar com o próprio elemento. Claro. Então, por exemplo, às vezes a pessoa não sabe por que ela é tão materialista e ela mora numa casa com piso de madeira, pintada com a cor de marrom, com porta de madeira, com móvel de madeira, com cor escura, e é muito elemento, né? E deixa essa pessoa muito aterrada, muito materialista. Então, não tem... É um contexto geral, né? Como um todo, olhar para esse paciente como um todo. Então, por que não um ambiente... Não esquecer também que a casa fala, né? Da personalidade da pessoa. A casa expulsa. Quando a pessoa melhora, essa pessoa sente a necessidade, às vezes, de mudar de ambiente, mudar de lar, né? Então, a casa também é só uma expressão, né? Na verdade, a casa é uma expressão da pessoa, né? E eu vejo assim, nós não podemos estudar o ser humano separado do ambiente em que ele vive. E por isso que, às vezes, em doenças muito graves, a gente tem que tirar o paciente do ambiente que ele está. Então, interna ele 2, 3 dias na clínica, ou tira ele de um lugar, põe em outro, né? Eu me lembro bem, na primeira oportunidade que teve, eu falei, não, então eu vou mudar, né? Porque eu tive câncer e era uma coisa muito ruim. Eu precisava sair do ciclo que eu estava, daquele círculo vicioso que eu estava. E aí, e foi uma das coisas que me fez bem, novos ares, né? Viver novos ares. Só que a gente não precisa mudar de ambiente para viver nossos novos ares. Nós precisamos mudar o ambiente, porque nós interagimos com ele, né? Eu vivi muita experiência de ambientes e casas onde a gente foi fazer a avaliação do lar. A pessoa se sentia tão mal dentro da casa que ela pedia assistência. E isso tudo que vocês falaram é de grande valia, porque cada detalhe te traz conforto ou não. Eu estou aqui no ambiente da minha casa e eu quis misturar madeira, né, com pedras. Eu tenho aquele material sintético hoje que tem uma durabilidade muito grande, que usam para fazer pisos, para fazer pias de cozinha. E quando eu fui numa marmoraria, eu disse para eles, eu quero o que seja natural, eu quero tudo que venha do mineral ou da terra, para que eu possa fazer uma composição para retornar a minha energia, porque é um dia inteiro de trabalho, onde a gente recupera para voltar. E todas as clínicas que eu já tive, que eu mudei de ambiente, eu sempre me preocupei em dar para o paciente o ambiente, porque se ele te procurou, é porque tem alguma coisa de muito ruim, senão ele não teria ido. Ele já quer o conforto para que aí dali para frente ele consiga recuperar. Então, eu acho que isso é muito valioso. E falando do aquário, aconteceu uma coisa muito interessante esses dias. Eu atendi um caso muito, muito grave de uma doença aí que todo mundo sabe, do círculo, né? E essa pessoa estava com muita dificuldade em aceitar
a ajuda e a melhora, e ainda um pouco preocupada com a matéria, como a Fer falou, muito materialista. E o aquário que fica na sala onde a pessoa estava recebendo o tratamento, de manhã a gente chega, dá o alimento para o peixe, conversa. Eu passo em todas as salas e faço todo dia o mesmo caminho. Estava tudo bem. E no meio do tratamento da pessoa, ela ficou muitas horas na clínica, a água ficou turva. E no final do tratamento, o peixinho do aquário morreu. Então, além de a gente ter os recursos da natureza para nos ajudar, ainda nós temos o recurso deles nos protegerem contra todo esse campo pesado de hertz tão baixo, aonde a gente tem que manusear, cuidar e resolver. Mas, graças a Deus, a pessoa se recuperou 100%, está reabilitando, corrigindo um pouco as lesões que ficaram de sequelas, mas está fora de risco e está caminhando. Eu queria muito mostrar para vocês o antes e o depois de alguns casos. As fotos que eu vou mostrar, eu queria pedir o carinho e o respeito de todos para que não compartilhem, apesar de eu ter a documentação por escrito de direito de divulgação, mas é a vida de cada um, então eu queria que todos os alunos que estão acompanhando a gente usassem para seu conhecimento. E eu queria... São pessoas maravilhosas que chegaram para mim muito choronas, muito sofridas, e que a gente trabalhou dentro da integrativa, dentro da medicina chinesa. A minha maior experiência dentro da medicina chinesa e o que eu mais uso são duas técnicas, que é o Qigong e a acupuntura. O Qigong eu uso em todas as pessoas, todos os dias. Dentro da pulsologia, eu consigo fazer Qigong e criar uma abertura, como a terapia neural faz, de abrir os campos para a pessoa receber o resto do tratamento. E aí sim entra a fito, ortomolecular, a terapia neural, tudo se completa, o hidrovitalis, as desintoxicações, porque se nós não corrigirmos o terreno, nós não conseguimos corrigir a fisiologia do indivíduo. E eu queria mostrar essas fotos para vocês. Quero falar um pouquinho do começo e do fim, do resultado. E queria pedir para você, Ale, explicar um pouquinho, para quem não conhece os aparelhos, como nós usamos e como ele funciona no corpo de cada um, porque aqui é muito a medicina chinesa usando a biofísica e intensidade. A gente usa a medicina chinesa como um grande diagnóstico, né? E depois completa com a biofísica, que eu acho que a resolutividade é muito rápida, muito eficiente e nos auxilia muito. É assim que é o trabalho da Clínica São Lucas. Você pode colocar? Eli? Acho que é... Oi, Fer? Eu só gostaria de fazer um pedido, só para falar para o pessoal da live que a gente começou um assunto e acabou abrindo, né, e não concluiu, que eu vou fazer uma live, eu vou convidar esse mestre de Feng Shui, eu vou fazer uma live só sobre ambientes, com dicas básicas sobre ambientes para a gente concluir isso. Nossa, vai ficar maravilhoso. Vai ficar bem legal. Eu vou pedir para ele dicas básicas de como compor um ambiente de atendimento para as pessoas tentarem montar nos seus ambientes o que você montou aí na sua clínica com 5 elementos da medicina chinesa. E eu gostaria, nesses casos que a gente tem pessoas que estão começando, né, com a medicina chinesa e querendo conhecer, nesses casos que você vai mostrar, se você pudesse falar, por exemplo, você falou do Qigong. Então, como tem pessoas que não sabem o que é o Qigong, se você pudesse, pessoal, o Qigong é uma técnica que age por esse e esse princípio, né? Porque a gente também tem pessoas que não conhecem, né, a medicina tradicional chinesa. E dentro dos casos, seria legal você falar, por exemplo, se você vai mostrar, né? Essa pessoa tinha este problema aqui, que na visão da medicina tradicional chinesa é uma estagnação de baço, que leva a isso. E a terapêutica, eu pensei nessa linha de raciocínio. Tipo assim, a sua linha de raciocínio, a sua visão da medicina tradicional chinesa quando fez o diagnóstico
E a sua visão, olhando a medicina tradicional chinesa, quando optou por tal técnica terapêutica? Eu acho que ia agregar bastante para o pessoal. O que você acha? Sim, só que eu trabalho com a medicina tradicional chinesa um pouquinho diferente do Silvio. Eu acho que, como eu fiz uma pós-graduação em medicina tradicional chinesa quântica, aquela roda dos 5 elementos, todo o cálculo que é feito, todo aquele estudo, eu pulo todas aquelas etapas para começar a trabalhar. Então, só na pulsologia eu consigo achar aonde estão as lesões. Dentro da medicina integrativa, eu já vim buscando outros conhecimentos, então eu não tenho esse olhar como é feito na matéria concreta da essência da medicina tradicional chinesa documentada. Deixa eu explicar por quê. A medicina tradicional chinesa, há 5.000 anos, ela trabalhava com atalhos. E os atalhos foi que criou os vácuos para as pessoas não acreditarem ou duvidarem da competência da medicina. E aí isso passou a ser documentado, foi começado a ser explicado, e aí sim tem o porquê de cada coisa, porque o ser humano é muito material. Ele precisa saber por que a madeira causa aquilo, do que a água criou, não sei para quê. Então, o ser humano ele necessita dessa justificativa. E como eu fui treinada de uma forma diferente, os mestres que eu tive, eles me levaram para caminhos diferentes. Eu não tenho esse olhar. Então, eu não sei se eu vou ficar faltando com essa explicação. Mas a gente também, quando a gente vê, né, fazer uma linguagem mais simplificada, pessoal, desculpa porque a gente está na nossa casa e aqui a gente tem uma família animal bem grande e o Gabriel está tentando controlar. Mas então, Eli, talvez, se você me permitir, fazer alguma observação, talvez não. Eu sei que vocês têm muito a acrescentar e mostrar um pouquinho o porquê. No entanto, que eu queria, é o que eu pedi para ler, colocar para os telespectadores a questão dos aparelhos que nós usamos e como ele funciona, porque quem criou é o grande mestre, né? Eu acho que o Gabriel tem que abrir mais uma tela, não é isso? Tá. E, pessoal, o objetivo das lives também seriam vocês entenderem o que é a medicina tradicional chinesa e como se atua, né, um profissional, digamos que integrativo, que utiliza a medicina tradicional chinesa e outras terapêuticas. Então, esse é bem o objetivo das lives mesmo, né, Lê? É isso aí. Pode colocar, Dora. Pode. Essa é uma foto daquilo que eu falei. Ali atrás tem uma pedra de sal do Himalaia, aquela pedra de energia. Ela trabalha com a ionização negativa e ela expande dentro da sala um conforto. Como a gente tem muita internet, tem muitos aparelhos eletrônicos, ela também neutraliza aquilo. Uma velinha de mel com o fogo. Pode passar, Betinho. Pessoal, então eu vou voltar para complementar, tá bom, Eli? Pode voltar. Tá, então olha só o que ele falou. Ela falou da questão da ionização do ambiente. Lembra que ela falou que ela recebeu um paciente e na metade da consulta o aquário começou a ficar turvo e no final morreu um peixinho? Ou seja, apesar da gente não conseguir ver, a troca de energia acontece. E é melhor que o ambiente doe energia do que o profissional doe energia. Porque se o paciente tivesse energia, ele não estaria doente. Então, esse paciente, quando ele chega no consultório, ele já vai com uma carência energética, né? Vai existir essa troca e é comum do profissional se sentir, digamos que, debilitado. Então, colocar o ambiente trabalhando a favor do paciente é a mesma coisa do que colocar esse ambiente trabalhar a favor do profissional. E essa é uma das artimanhas, assim, das estratégias que a Eliana usou. E ela falou da ionização do ambiente. O que é essa ionização do ambiente? Então,
Quando quando na natureza, quando a água bate na pedra, ela libera íons negativos. Esses íons negativos, nós somos seres negativos. Eles deixam a pessoa, por exemplo, quando uma pessoa está numa cachoeira ou está numa floresta, ela se sente recarregada, porque esse ambiente é rico em íons negativos, ou seja, recarrega, traz saúde, ok? Quanto mais urbano é o ambiente, por exemplo, com ar-condicionado, computadores, equipamentos, micro-ondas, lâmpadas, carpetes. O carpete é a maior fonte de íon positivo que a gente tem. Super adoecedor. Imagina dormir num lugar com carpete, né? Então, o ambiente, com esses artefatos que eu falei, né, principalmente os eletrônicos, esses artefatos, eles liberam íons positivos, que roubam a energia do ser humano. Então, quando você usa um artifício ionizador, você carrega a energia do ambiente, tá? Então, e também do paciente. Então, esta é uma das técnicas, e esse é um dos objetivos, tá? E também, né, na Nova Ciência, a gente usa o Purier, que é uma tecnologia que libera esses íons negativos. Pode falar, Eli. Estão pedindo para você falar. A segunda foto é a mesma luminária, uma planta, um bambu, e esses 2 tocos de madeira, foi um presente que eu recebi de um paciente, são 2 peças de pau-brasil, uma madeira muito rica em energia, muito valiosa, e isso fica num corredor que vão para salas de atendimento. Então, é a forma que eu achei. A clínica fica num ambiente muito pesado em relação a ser um prédio, serem muitas empresas de várias formas, muito cimento, muita construção. Então, a gente precisa trazer um pouco da natureza para dentro desse ambiente. Aqui é onde ficam os peixinhos, né? Cada sala tem aquarinhos pequenos. Eles começam a semana com a água maravilhosa, coisa mais límpida, e depende do atendimento que a gente efetua, as águas mudam de cor, onde a gente corre, socorre, troca água, faz Qigong, né? Falando do Qigong. Muitas pessoas acham que o Qigong ele veio para tirar estresse, ele veio para tirar dor, ele é uma técnica de relaxamento, ou até já ouvi pessoas dizerem isso é uma técnica de meditação ou uma técnica religiosa de você orar por alguém. E não é nenhuma dessas situações. O Qigong veio para impor e colocar, limpar e reorganizar energia, né? Ele pode ser feito com as mãos, como o Ale falou ontem do Jorei. Algumas regiões, o Japão chama, é uma forma de Qigong chamado Reiki, né? E é a forma da gente colocar, doar a energia com a intenção para alguma coisa. Você pode ser feito isso num prato de alimento, você pode fazer num indivíduo doente, você pode fazer num animal, você pode fazer numa planta. Eu gosto muito de colocar as mãos nessa luminária de sal e me reenergizar e depois colocar no aquarinho quando eu vejo que um peixinho sofreu. Essa é uma das técnicas que a gente mais usa. Agora eu queria começar a mostrar para vocês casos que chegam para a gente. Essa é uma criança que chegou para mim com o corpo inteirinho assim. Tem, olha as lesões, olha as pernas, a mão. E essa mãe chegou desesperada, desesperançosa, porque ela relatou: meu filho toma antibiótico de uso praticamente contínuo, analgésicos, meu filho senta na frente da televisão às 8 horas da manhã, ele pega um Lego, ele não come nada, ele pega um Lego,
ele monta aquele Lego e se eu deixar ele vai até as 2, 3, 4 horas da tarde, ele não se alimenta, ele não faz xixi, ele não bebe água, ele não reclama. E ele está doente, e eu vou de pediatra em pediatra, e eu não tenho mais o que fazer. Foi quando nós acolhemos essa criança, muito arredia, com medo de tudo. A mãe levava na escola, essa criança chorava para entrar. Se a mãe estivesse no portão do colégio e fosse buscá-lo e ele não a visse, assim que ele chegasse no portão, mesmo ela estando lá, ele entrava em desespero e chorava. E ele não tinha apetite nenhum. Foi quando nós começamos acolhendo no ambiente, brincando, dando carinho, para que ele pudesse aceitar estar ali. Fizemos testes, né, de intolerâncias, nós cuidamos do emocional, nós fomos trabalhando a mãe, que também tinha insegurança. A primeira vez que eu atendi a criança, a mãe tinha tanto medo de tudo e de todos, que ela encostou na maca antes de mim, como tipo assim, para você atender ele, eu sou o escudo. Para que eu pudesse chegar, eu tive que acolher a mãe, eu tive que trazer segurança para ela, eu tive que mostrar que ela estava num ambiente um pouco diferente e que com perseverança, como a Alê falou, não é de um dia para o outro, né? Essa mãe foi divina, maravilhosa, em momento nenhum ela me perguntou quando e por quê, ela só foi sendo acolhida e aceitando, compreendendo, foi vendo melhoras e foi mudando, porque ela não tinha conhecimento nenhum sobre alimentos livres de alergia. Então, ela foi buscar, ela foi colher, ela foi estudar, ela foi fazer curso. E hoje, essa criança está com a pele perfeita, pode passar, com a pele perfeita, com um sorriso no rosto. O café da manhã dessa criança, tem dia que eles têm que brigar para comer menos. Ele não interage mais isolado com nada, ele interage, como a mãe diz, faz bagunça mais do que devia. É extremamente saudável, é uma criança alérgica a glúten, alérgica à lactose, isso estava lesando a parte emocional, afetiva e psicológica, desenvolvimento no colégio, desenvolvimento familiar. E nós usamos, mesmo tão pequenininho, ele aceitou fazer sessões de hidrovitalis. Ele ficava impressionado com a cor da água que ficava quando estava fazendo a desintoxicação. Usou e usamos até hoje muita acupuntura, né? Mas ela é mais para ele manter o equilíbrio e não abrir portais, é uma manutenção do que para tratamento. Continua fazendo cuidados mais preventivos para a imunidade. É uma família que passou por todas as experiências de familiares doentes e eles sempre íntegros e cheios de saúde. Essa é a história do Bruno. Gracinha. Próximo. Esse é a foto de antes e depois. Esse é um paciente que chegou para mim hipertenso, diabético, todos com diagnóstico alopata, já de tratamento com médicos. Hipertenso, diabético, esteatose hepática, extremamente ansioso, medo das circunstâncias da vida e usando bombinha de aerosol, porque a bronquite asmática dele era tão severa que ele tinha insegurança se ela não estivesse no bolso da camisa. Nós seguimos o caminho de acolhimento, de muito diálogo, usamos muito, a princípio, a acupuntura craniana. Para quem não sabe o que é a acupuntura usada na cabeça. Alguns estudiosos dizem que a acupuntura craniana tem efeitos e resultados mais rápidos e onde a gente consegue trabalhar o emocional daquele indivíduo para que ele aceite o tratamento fisiológico. Porque às vezes o paciente chega com um bloqueio tão grande, ele chega com tantas
pré-concepções, ele foi treinado, e essa pessoa foi com o histórico de que a família inteira infartou e que muitas pessoas da família morreram de infarto agudo do miocárdio. E os cardiologistas que o atendiam diziam: você também vai morrer da mesma doença que os seus familiares. Então, tem todo um contexto que, por mais que você tente invadir com delicadeza, trabalhar, tratar, existe um bloqueio, onde ele volta para casa e aquilo ainda está enraizado nele. Então, eu começo sempre com a leveza de abrir portais, para que a gente possa depois tratar. Ele tinha glicemia de 120, 140, eu dosava isso na clínica. Ele tinha uma pressão extremamente descontrolada e o estado emocional o incomodava muito. Hoje, ele também é pai do Bruno, ele tem intolerância à lactose, intolerância ao glúten. Isso tudo que vocês veem vermelho, não é que ele emagreceu, isso era retenção hídrica. Ele tinha também resultado de corticoide no corpo. E aí nós fomos tratando, ele foi mudando. Hoje a glicemia dele está em 89, 90, a pressão dele é 100% controlada, ele rejuvenesceu, ele faz detox hepático de um final de semana inteiro, e no domingo, em jejum, ele lava 2 carros. Então, ele tem uma disposição e um vigor que muitos não teriam. O humor, o medo, a angústia e a dificuldade de aceitar mudanças, porque ele viveu experiências assim: você é um tonto, você não quer beber mais, você é bobo, você era o melhor churrasqueiro das festas. E vencer esses desafios, para quem vem de uma formação e de uma criação muito enraizada, é uma grande mudança. E a mudança, como a gente aprende lá atrás na medicina chinesa, é na mudança interna. Nós precisamos corrigir o nosso eu, descobrir aonde nós estamos errando e tentar trazer esse eu para a realidade e para a essência divina. E eu acho que essa pessoa, né, o nome dele é Mauro, ele alcançou os objetivos, alcançou os desafios de começar de novo, né? Essa é a história do Mauro. Eli, quando a gente faz terapias lá na clínica, as primeiras frequências que a gente usa é a parte da cromoterapia para libertação de culpas e medos. Sim. Quando a pessoa tem uma culpa, às vezes enraizada, ela se boicota no tratamento, ela acha, o consciente dela sabe que ela tem que melhorar porque alguém está falando que ela está doente, mas o inconsciente quer se manter doente. E o medo, às vezes, bloqueia a pessoa, ela não tem confiança que é possível, ela não se abre para melhora. Então, as primeiras frequências que a gente faz também com cromoterapia para liberação de culpas e medos. É essencial mesmo, a transformação é incrível. Muito incrível. Eu tentei, no passado, trabalhar de outra forma, com as técnicas aprendidas de forma literal. E eu não alcançava o resultado, eu tinha perdas, porque o paciente não aderia ao tratamento. Quando eu mudei e acolhi e consegui abrir primeiro para depois tratar, eu consigo 100% de adesão. E eu consigo conquistá-lo lá no lar. Porque se ele vem para mim uma vez por semana e 6 dias ele está lá na casa dele, a gente não tem o acesso. Quando você conquista a pessoa aqui, lá por 6 dias, ele continua o tratamento. E isso é que é especial. É, incrível. Essa é a mãe do Bruno. O olhar dela e a foto, a primeira foto é quando ela chegou para mim, com tristeza nos olhos, porque ela não conseguia alcançar ajuda ao filho. Ela tinha muita insegurança, ela tinha autoestima baixa, ela não conseguia se amar e libertar culpas de coisas que nem era responsabilidade do espírito dela em relação a não saber o que fazer porque não tinha conhecimento.
O conhecimento eram as medicações alopatas para resolver o mal-estar daquela criança. E depois do tratamento e o findou-se os sofrimentos da casa dela, olha um olhar firme, decidido, uma grande empresária, faz lives maravilhosas para vender os produtos dela, tem uma firmeza para responder, decidir, resolver, e é parceira do filho, até na discussão do cardápio, sem glúten, sem lactose, e conversam de forma muito divertida. Essa é a Márcia. Isso é uma ferida que chegou para mim num pé, não é um paciente diabético, ele chegou para amputação, eu aceitei atendê-lo porque ele veio pintar meu apartamento, é um pintor, uma pessoa muito simples, e pediram para que eu o atendesse, e eu, como sabia do quadro, falei, eu acho que não tem condição, eu não tenho o que fazer para ajudar. É caso realmente de amputação, a foto está discreta, ela é muito pior que isso, e mesmo assim insisti e tentei fazer alguma coisa para ver se eu conseguia ajudar. Paciente de psoríase, emocionalmente culposo e vaidoso, um problema circular, circulação e vascular sério, hipertenso sem saber, e muito, muito ansioso, não dormia. Ele chegava a relatar choques pelo corpo, que ele tomava choque sozinho, que saía pelas mãos e saía pelo pé. Nós entramos com uma desintoxicação. No caso dele, eu não consegui usar o hidrovitalis por causa da lesão no pé. Nós mexemos com a alimentação. Usei a acupuntura, da qual ele tinha aversão. Usei laser, ele não aceitava, ele não acreditava. Toda vez que eu tentei usar a acupuntura, por mais sutil que fosse, ele tinha um estresse gigante, mas ele foi persistente porque ele tinha essa ferida há 18 anos e ele estava já desgostoso, achando que ele não ia mais poder trabalhar. E fomos cuidando dele com muito carinho. Ele aceitou bastante ozônio, aceitou bastante reposição mineral e a gente conseguiu chegar nesse estágio. Nossa. Eu sou muito grata pelas oportunidades que eu tenho. A única coisa que ele deixava eu fazer, por isso que eu falo do Ticum, ele me deixava fazer com muita tranquilidade. Eu estava fazendo curativo no pé dele e eu abraçava o resto do pé onde não tinha curativo, mas eu não dizia o que eu estava fazendo. Eu só fazia e fazia o curativo, fazia os tratamentos, fazia uma espécie de uma massagem para que eu pudesse trazer aquele conforto para ele. E eu sou muito grata a ter chegado nesse estágio. Essa é a esposa dele. A primeira foto, ela estava tomando sertralina, Rivotril, Neosaldina, dipirona e outras coisas mais. Chorava quase o dia todo, muita angústia, muita tristeza e reclamona. Tudo para ela estava ruim, todas as pessoas eram culpadas, todo mundo estava errado e ela não conseguia se interagir. Por ter que vir com o marido acompanhá-lo nos curativos, eu sugeri que ela aceitasse a acupuntura. E ela só aceitava duas coisas: a auriculoterapia, feita com agulhas, e a craniopuntura, e era isso que eu podia fazer. Então, eu fiz o Douyin como forma de carinho e consegui fazer a acupuntura. Daí, depois de muito tempo, ela aceitou a terapia neural e ela saiu de todas as medicações. Conseguiu se auto-visualizar, entender quem é ela no universo, entender aonde ela precisava mudar o contexto e começou vida nova. Essa moça nos procurou por infertilidade, um consumo excessivo, não excessivo, né, por muitos anos de anticoncepcional,
sem vitamina nenhuma no corpo, com síndrome do pânico, tinha muita taxa hormonal comprometida, casamento marcado, e ela passava mal se ela visitasse a sogra e ela comesse um pedacinho de alguma coisa confeccionado naquele lar, o ambiente para ela, de tudo e de todos, a machucava. E ela passava mal, ela vomitava, ela chorava. Ela era muito católica na época, ia na missa, e no meio da missa ela tinha síndrome do pânico, ela tinha retenção hídrica, intolerâncias severas a alimentos. Hoje ela é mãe de 2 crianças, mudou radicalmente todas as visões sobre a vida, compreende e entende muito sobre energia. Com certeza, todas essas pessoas que eu falei até agora estão assistindo a live, são fiéis ao tratamento, acreditam na biofísica, na medicina chinesa, na terapia integrativa, 24 horas por dia, todos os dias. Eu faço acupuntura nela até hoje. O único motivo dela estar perto de mim, eu tratei dela antes de casar, casamento, gestação, porque hoje ela é mãe de 2 filhos, ela era uma mulher infértil, e hoje eu trato a família toda pelo motivo da valorização do que é saúde, do que é estar bem e do que é não adoecer. Mente, corpo e espírito. Eles estão extremamente adequados ao que a medicina milenar, seja a biofísica, seja a Ayurveda, seja a medicina chinesa, prega. Eles conseguiram vencer etapas e se tornarem sábios até para aconselhar o próximo. Esse é o marido, trabalhador na área da saúde, tinha grandes problemas emocionais. Ele foi criado onde tinha chambinho, todinho e cefalexina, ou amoxicilina. Esse é o conhecimento que ele tinha da vida, mesmo trabalhando na área da saúde. E casado com ela, passou a ser nosso parceiro, hoje um grande profissional, totalmente limpo de todos os alimentos. Ele tinha uma dificuldade muito grande de estresse e ansiedade. Ele comia um pedaço do dedão quando ele ficava nervoso. Ele fazia assim e ele não tinha controle sobre isso. Nós fomos trabalhando com a medicina chinesa a princípio. A craniopuntura, seja ela chinesa, da qual eu vivenciei lá dentro do hospital, quanto a de Yamamoto, trouxe para ele muita paz, muita serenidade e despertar de consciência. E só depois eu consegui ir tratando todas as outras dificuldades. Mas vocês veem, até a barba, que antes era falha, e hoje ela é mais cheia, o olhar de afirmação e o olhar de dúvida, e a concepção do bem-estar e da firmeza. Esse é o primeiro filho deles, com a acupuntura aí perto do Intang, quando foi colocar a agulha, escorregou, ficou um pouquinho para cima. Esse é o filho dele já com 2 anos e meio. E as crianças se comportam assim dentro da clínica. Criança nenhuma acha que aquilo é uma clínica. Então as brincadeiras são tão grandes que eles acham que eles vão lá para brincar. E eles recebem o tratamento. O Lucano faz a auriculoterapia desde a primeira hora de vida. Dentro da maternidade eu fui atendê-lo. E essa criança nunca pegou gripe, nunca pegou nenhuma virose, nunca consumiu um pedaço de carne, nunca comeu nada com glúten. É uma criança limpa desde a barriga da mãe. Esse é ele é dono da plaquinha de acupuntura, ele que decide o bichinho que ele vai tirar. Essa é a segunda criança do casal. A Madalena teve uma intoxicação no parto, a anestesia foi feita por várias vezes e ela nasceu constipada, o intestino dela nasceu anestesiado e a gente cuidou dela desde o primeiro dia que ela nasceu. Hoje ela está assim,
extremamente saudável, faz acupuntura, faz ozonioterapia e também nunca ficou doente até hoje. Essa é uma criança que chegou para a gente com problemas respiratórios severos e com comprometimento emocional e psicológico muito grande. Começou a desenvolver síndrome de Tourette. A criança, para quem não sabe o que é síndrome de Tourette, são espécies de tiques. Alguns desenvolvem de várias formas. E a criança tinha um tique no rosto, ela chupava o nariz e ela tinha um tremor. Começamos muito devagar com a acupuntura. Os familiares achavam que a acupuntura era pejorativa na criança na escola. Eles não tinham conhecimento nenhum da nossa essência. E devagar eu fui cativando a mãe, trazendo essa criança para perto. Fizemos uma grande desintoxicação, uma correção alimentar. Vocês veem que tudo que a gente mostrou até agora teve que fazer o teste alimentar em todas as pessoas para descobrir o que é que agravava tanto. Não é só a questão da deficiência da madeira, do fogo ou dos metais, mas muito que aquela pessoa não tem a capacidade de metabolizar aquele alimento. E aí o resto a gente vai completando com os campos. Esse é ele também muito afinado com tudo que é da medicina chinesa. Ele diz que ele vai ser médico e que ele quer ser acupunturista. Essa é uma senhora, nós fomos chamados para atender a domicílio. Ela fez uma cirurgia de fêmur e ela teve medo. A cirurgia foi um sucesso, tudo deu muito certo, e ela tinha muito, muito medo de voltar a andar. Ela tomava muitas medicações neurológicas para acalmar ela na cama, ela era bem resistente. Deram muita medicação para controlar a hipertensão, ela perdeu muita força muscular e o medo junto com a deficiência de 2 anos na cama, ela nunca mais andou. Eu pedi para contratar um fisioterapeuta, ele ia 3 vezes por semana fazer alguns exercícios, fazia o do-in em pontos de acupuntura, eu ia fazer acupuntura craniana, acupuntura auricular, eu ia fazer do-in, ela amava receber. Tinha uma outra pessoa que ia comigo e fazia reiki, e era a alegria dela quando a gente chegava. Em 45 dias, a filha mandou a segunda foto dela, tinha acabado de voltar do cabeleireiro, da manicure, e ela estava de pé ali atrás do sofá. Ela tinha voltado a andar. Esse é o hospital que a gente ficou lá na China. E isso é o que eu queria passar sobre os casos de sucesso que a gente tinha autorização para estar mostrando para vocês. Sempre na mistura da biofísica com a medicina chinesa. Muito bem, Eli. Muito Grandes bom. casos, hein? Essa era a ideia, mostrar a integração, né, Eli? Que a integração da biofísica com a medicina tradicional chinesa, que são 2 ciências milenares, que na verdade são a mesma, né, Eli? É que, na verdade, assim, eu não costumo separar as coisas. Então, para mim, a energia é a matriz de tudo, né? E o universo, quando eu vou explicar os aparelhos, aproveitando que a Eliana pediu, tudo no universo vibra. E cada coisa tem uma assinatura, uma vibração própria. Nós temos uma vibração própria. Mas um fígado saudável tem uma vibração padrão. Um rim saudável tem uma vibração padrão. E quando a gente vai adoecendo, vai mudando essa vibração. Quando nós introduzimos a vibração padrão, quer dizer, do órgão saudável, aquela estrutura vibra e começa a aprender a ficar saudável de novo. Então, os aparelhos nada mais são do que doadores de energia. Tanto para normalizar a função dos órgãos, quanto, por exemplo, para a gente eliminar patógenos, tirar bactérias e etc. A grande verdade é que toda a base disso
remonta a muitos anos atrás. Então, a China, a gente fala de muitos anos antes de Cristo, 4.000, 5.000 anos antes de Cristo. Os egípcios já usavam jarros, emissores de som dentro das pirâmides. A gente está falando de pirâmides de 12.000, de 8.000, 9.000 anos antes de Cristo. E nós estamos falando de tecnologias que foram evoluindo até chegar a um padrão hoje, que é a tecnologia eletrônica, microeletrônica, que a gente utiliza nos aparelhos. Mas, quem me conhece sabe o que eu digo. Existem duas coisas, a tecnologia e a técnica. Não basta ter a tecnologia, tem que ter a técnica. E não basta ter a técnica se não tem a tecnologia. Nós somos munidos de uma tecnologia, nós seres humanos somos munidos de uma tecnologia, que são nossos chakras manuais. Então, a imposição de mão, ela é uma tecnologia intrínseca ao ser humano. Então, biblicamente falando também, Jesus ensinava a impostar as mãos e orar, e não existia uma oração mágica, era simplesmente pedir a cura da pessoa. E olha que interessante, nós temos aparelhos que eles são doadores de energia, não são geradores de oração, mas são doadores de energia. E isso é também o universo trabalhando em prol das pessoas. Quando eu proponho uma tecnologia, eu sempre imagino que aquela tecnologia será na mão de uma pessoa que tem habilidade. Então, por exemplo, a doutora usa bastante hidrovitalis. O hidrovitalis é um aparelho que faz desintoxicação. Ele tira a sujeira de dentro do corpo para dentro de uma bacia de água. Como que ele tira? Por diferença de potencial elétrico. Então, a toxina tem uma polaridade. A maioria das toxinas são eletropositivas, os metais são eletropositivos, né? A maioria dos metais são eletropositivos. Então, eu uso a frequência do metal com carga eletronegativa e tiro aquele metal do corpo. Nada mais disso é esotérico. Hoje a gente tem como explicar tudo isso de uma forma científica. Mas é muito interessante que toda a base disso vem do consenso das antigas medicinas. Toda a base dessa medicina do futuro, ela vem com a assinatura das antigas medicinas, falando, olha, isso aqui há muitos anos já se sabe. E, pessoal, quando a gente fala em medicina vibracional, o primeiro aparelho de medicina vibracional foi construído em 1889 por Abrams, Dr. Abrams. Dr. Abrams construiu um aparelho que chamava osciloclaste. Logo no início da corrente elétrica, ele se propôs a gerar correntes elétricas, frequências elétricas, para eliminar fatores que adoeciam. E nós estamos falando de uma tecnologia de 1889. Pessoal, quem veio primeiro, o carro a gasolina ou o carro elétrico? O elétrico. Só que existem motivos para essas coisas não terem ido para frente muito rapidamente. E hoje esses motivos se provaram. O petróleo está acabando. O que vem acontecendo? As pessoas vêm buscando alternativas. E essas alternativas são a releitura das medicinas antigas com todo o potencial que a gente tem hoje de informática, de inteligência artificial, de microeletrônica. Então, quando a gente se propõe à tecnologia, a gente tem o equipamento e nós temos as técnicas e o embasamento para usar essas técnicas que vêm desde essa medicina anterior. É muito legal ele ouvir você falar dos casos, da forma como você lida, porque chega a ser poético, né? É uma coisa assim, é uma arte. Você aplica uma arte nos seus pacientes e a arte de curar, ela é literalmente uma arte, é um ofício, né? E é muito bonito de ver. É assim, é emocionante de ver. E se você pudesse falar Uma das coisas que eu falei para você, Lê, é o conforto meu como físico e como profissional de poder ter várias salas de atendimento, receber, como eu recebo, às vezes, 6 pessoas da mesma família no mesmo horário. Eles vêm de cidades de longe,
Então, vem todos juntos. Quando eu passei a ter o NeuroSpa, quando eu passei a ter o Hidrovitalis, quando eu passei a ter o Colorgen, eu consegui ter resultados, eu consegui estar, né? É isso que eu enxergo. Eu consegui estar através dos aparelhos, atendendo, ajudando ao mesmo tempo, sem desgaste, porque eu acho que se você tem percepção ou não, a gente precisa de ajuda, nós não somos sozinhos. E a maior sabedoria que Jesus Cristo deixou, uma das, né, foi o batismo. O que eu entendi do batismo ali é que quem era ele para ser batizado? Ele não precisava daquilo, né? Ele mostrou para todos que receber é valioso. Então, a gente precisa dividir. E, assim, eu fico muito feliz, porque eu achei que não ia existir o tempo. Eu venho desde criança tentando entender muita coisa. Eu nunca imaginei que fosse existir o tempo que fosse colocado na ciência, que um aparelho pudesse realizar um feito de forma científica para ser respeitado pela sociedade, porque muitas pessoas hoje ainda riem da integrativa, olham para o jeito que a gente trabalha e acham que é uma bobeira, né? Sim. Eu já escutei muito desaforo por causa de ozônio, né? Grandes empresas aqui dizerem, de clínicas oncológicas famosérrimas, dizerem, o serviço dela, isso não tem comprovação, mas já que o seu câncer está estabilizado, fica com ela. Então, eu já escutei muita coisa do gênero. E a gente que acredita e a gente que faz todo dia, ter o fato de colocar uma indução, como a Fer falou terça-feira, uma indução de luz, aonde você consegue ativar pontes no indivíduo, onde ele consegue se observar, entender que existe um campo maior onde ele pode abrir e ser feliz. Muitas pessoas que chegam até nós vêm com culpa, vêm com sofrimento, vêm com incapacidade de conseguir se resolver. E às vezes ele gostou de ficar doente, porque dentro da doença dele ele se esconde. E a gente conseguir, através de um PC Zapper, através de uma frequência, uma indução de uma tecnologia, fazer ele levantar da maca e falar que delícia. Que nem ele sabe isso que você está falando? Eu gosto muito do budismo, não como religião, mas eu gosto muito da explicação budista do mundo, né? E durante tempos, quando eu comecei a construir o Colorgen em 2012, e durante tempos o Colorgen, eu olhava para ele e falava, mas isso é muito mais do que uma máquina de cromoterapia, né? E eu já aplicava cromoterapia porque eu trabalhava voluntário com cromoterapia. E, de repente, eu falo assim, não, mas existe algo muito maior do que isso. E comecei a estudar antigos pergaminhos egípcios, onde se usavam, antes da pessoa, na verdade, da mumificação, antes, na verdade, dele, quando sabia-se que ia chegar a hora, a morte, se liberava de todas as culpas e medos. E aí eu comecei a buscar essa informação, da onde eles sabiam que aquela cor e aquele som liberava a pessoa das culpas e medos, né? Porque eles não acreditam em morte, né? Eles não acreditavam em morte, era só a morte do corpo, né? E aí era bem interessante, eu achei alguns artigos e eu tive o prazer de encontrar o pessoal que ficou detentor do material do Peter Mandel, que, na verdade, uma delas é a Pauline Wills, uma das cromoterapeutas mais famosas do mundo. Eu tive o prazer de encontrá-la e, conversando com ela, sério que você consegue pôr isso num aparelho? Eu falei, consigo, né? E aí surge o Colorgen como uma máquina emissora de cor e frequência, e aí quando a gente coloca uma liberação de culpas e medos, que, na verdade, é um som e uma cor que já foi estudada desde a idade renascentista, novamente estudada, porque era egípcio que estudou aquilo, a gente consegue liberar a pessoa de uma coisa que aflige ela, sem ela saber que aquilo existe. Exatamente. Porque a culpa, por vezes, é inconsciente,
né? E o consciente não toma par dessa situação. E é muito legal isso, porque a gente começa a ver trabalhos de cura física, as pessoas melhorando fisicamente, quando a gente consegue liberar coisas energéticas. Né? Aquela rápido, liberou uma travinha que tinha energética, o corpo começa a se organizar novamente, começa a tomar forma, a estruturar novamente e vir saúde. É muito bacana, e eu gostei muito dos relatos do que você mostrou dos pacientes. É um belo trabalho. Eu me preocupei hoje durante o dia em preparar o material, porque a gente não ia ter muito tempo para conversar aqui, um material para que todo mundo em casa pudesse começar a cuidar dos seus pacientes olhando com a mistura desses tratamentos. Então, você falou do Color Gen aí, eu preparei umas laudas, tá em PDF, o Gabriel vai estar mandando no grupo, aonde tem as cores dos chakras, aonde tem a acupuntura com agulhas ou com laser, aonde você pode alinhar. Então, se você localizar aonde tem a deficiência daquele paciente, em você punturar, tanto com laser ou com agulha, e ainda trabalhar com o Color Gen em cima das cores aonde o paciente está precisando. Então, isso vai para todo mundo. Eu prometi os pontos de emergência também, vai ser colocado no grupo, e que todo mundo possa fazer um grande uso, como a gente faz aqui. Eu não trabalhei até hoje nem um dia sem o Color Gen, ele ajuda demais a corrigir, como você disse, o ambiente, né? E eu deixo luzinhas pela clínica durante a madrugada para que aquilo também seja reenergizado. Sim. Porque, como eu disse, a gente atende casos que estão muito... Pessoas estão muito machucadas em todos os sentidos. E a gente metaboliza tudo aquilo para no outro dia de manhã, como a Fer falou, a gente ter um ambiente equilibrado e para que a gente não carregue de um para o outro um peso, uma angústia, ou que alguém entre naquele ambiente e sinta, como eu escutei outro dia uma paciente dizer, eu não gostei de ozônio. Eu falei, mas por quê? Eu fiz na clínica de fulano. Eu falei, mas aquela pessoa onde você fez é um médico muito respeitado, muito sério, muito querido, amigo nosso. Ela falou, eu sei, por isso que eu fui fazer ozônio lá. Mas a sala onde eu fui atendida, a pessoa que me atendeu, eu tive angústia. E quando eu recebi a terapêutica, eu passei mal. Então, para a gente levar para casa esse recado, toda vez que alguém for pegar uma agulha na mão, quando for pegar uma seringa na mão, quando for passar um álcool numa bancada, que aquilo seja com amor, que aquilo seja com devoção, para que a gente, sem perceber, não machuque, né? Porque, vamos falar da agulha, as pontas, as duas pontas da agulha têm ionização, né? Tem o condutor, que é o acupunturista, que é o terapeuta, ele colocou energia ali. E quando ele solta a agulha, existe um contexto universal, mas existe dele e existe do próximo. Nós estamos trocando com aparelhos, nós estamos trocando com instrumentos e nós estamos trocando com o próximo. Que a gente lembre todos os dias, porque o trabalho, às vezes, ele fica tão mecânico que a gente esquece que tem que ter essência. E quando a gente esquece, a gente vai lá, põe um pé numa terra, a gente toma um banho, a gente reorganiza, a gente recebe a ajuda do próximo para poder continuar mais um pouquinho. Isso é o que eu queria que todo mundo pensasse muito quando fosse cuidar do outro. Muito bom. Doutora Eli, você vai postar hoje no grupo, né, o PDF? Eu vou postar. Já está tudo com o Gabriel. Então, pessoal, a gente já vai postar esse material. Eu vou também postar o material da primeira aula para eles, que é um material escrito bem legal. Então, a gente está postando agora nos grupos de WhatsApp do pessoal que se inscreveu na live. E a gente vai postar lá no grupo também, é uma promoção, que é a promoção de um curso de 20 horas sobre biofísica e as origens da biofísica, que fala sobre cada equipamento, sobre terreno biológico.
E é uma promoção que nós estamos estendendo para todas as pessoas que estão assistindo a live, que é um curso de R$ 1.200, que nós estamos fazendo por R$ 197. Então, a gente vai postar lá no grupo também essa promoção, né, Lê? E se você pudesse falar também o que é que você vai trazer de biofísica para o curso. Pessoal, todo ano eu jogo conteúdo fora do ano passado e gero um conteúdo novo, né? Esse ano eu estou trazendo um conteúdo bem legal, onde eu vou explicar a biofísica, o passo a passo da biofísica, como funciona, e vou mostrar o porquê de cada tecnologia, o porquê daquela tecnologia existir, o que me levou a criar, onde eu fui buscar informação para criar aquilo ali, né? E os pais da matéria, né? Quem são os caras originais daquilo ali. Então, nós vamos ver microscopia de campo escuro, nós vamos ver Zapper, hidrovitálise, e todas as tecnologias que nós comentamos no decorrer dessas lives, e vocês vão ficar, vão ficar impressionados, porque de uma maneira bem fácil, didática, eu vou abordar algo que é uma revolução para a saúde. Alguém aqui falou, nossa, poderia ter acesso, as pessoas poderiam todas ter acesso a esse tipo de cura. Sim, elas vão ter, pessoal. Ao que depender de nós, isso vai expandir cada hora mais. Ali em meados de 99 para final de 2000, era praticamente eu e poucas pessoas sozinhos com uma bandeira na mão, assim, falando, olha, isso aqui funciona, tal. Hoje, nós já temos mais de 600 pessoas formadas e aplicando isso. Fora as pessoas que utilizam para a própria saúde. Nós temos pacientes, nós temos amigos, nós temos clientes, nós temos clientes que eram pacientes e hoje são profissionais da área, que eles conseguiram curar a si próprio e estão curando outras pessoas. Então, venha fazer parte dessa família que a gente montou, que a gente tá aí todo mundo junto, né? E vai ser muito bacana. Então, o link, o Gabriel já colocou aqui o link, depois dê uma olhada nisso aí que vocês vão gostar, tá? E a ideia é essa, né? É fazer um valor que seja acessível a todos, né? Que todos conheçam o que são essas práticas integrativas, né? E é um conteúdo que já dá para aplicar no seu dia a dia. Já, né? saindo dali já dá para aplicar. É um curso de um final de semana que fica disponível pela plataforma EAD por 1 ano, e é um conteúdo que não existe uma pessoa que assista o conteúdo que não faça uma transformação no seu dia a dia, que já não saiba escolher uma água, que não entenda como que funciona um contexto do alimento no terreno biológico, as principais toxinas, como evitar, como desintoxicar, a questão do pleomorfismo, das parasitoses também. Então, é a base, né? Então, é para todo mundo mesmo, todo né? Mundo. E a gente vai postar, então, o Gabriel até postou o link aí para quem quiser saber mais sobre esse curso, é um curso super acessível, tá com preço fantástico, e também tem, né, a gente vai postar no grupo também, né, Lê? Sim, acho que sim, o Gabriel está aqui cuidando. No final de semana já está reservado. Então, vai ser dia 31 e 1º de agosto. E todas as pessoas que acessarem o grupo, é um curso né, que tiverem o curso, que é esse curso de 197, eles ganham, sem custo, um outro curso de 4 horas, né, que é um curso só de terreno biológico. Bem legal, também online, também disponível. Então, isso é o que a gente preparou aí para todos vocês. Muito bom. Então, pessoal, eu acho que era isso. Legal a live do YouTube, né? Que a gente não tem aquela pressão, né? De 1 hora do Instagram. De 1 hora, né? Foi legal, acabou passando um pouco. Eu espero que todos vocês tenham gostado do conteúdo. Quem não conhecia a medicina tradicional chinesa, que tenha despertado aí para estudar mais, né? Nunca pararem de estudar, sempre estarem buscando mais conhecimento, né? Não só para aplicar com seus pacientes ou para ser um terapeuta, mas usar esse conhecimento em si, como o Silvio falou, né? Não tem que decorar, você tem que entender.
quando você entende os conceitos, você aplica a medicina tradicional chinesa, você aplica esses conceitos de energia em tudo, na roupa que você usa, na cor da roupa que você usa, na pedra que você usa, no seu ambiente, no alimento, na cor do alimento que você está ingerindo. Você consegue ver o contexto de energia em tudo. E a ideia era essa, né? Era falar, biofísica tem tudo a ver com a medicina tradicional chinesa e a medicina tradicional chinesa com a biofísica. E as duas juntas, o resultado é imensamente potencializado. Como ele falou, antes era só ela e aquela troca de energia dela. Hoje ela usa equipamentos, uma ciência biofísica milenar, através de tecnologia que é de ponta, nova, para auxiliar nos tratamentos dela. Ou seja, está transformando energia elétrica, modulando em frequência, beneficiando o organismo, né? E o que vocês não podem esquecer é que, como foram falados esses 3 dias, a medicina tradicional chinesa tem várias vertentes, ela tem vários caminhos. Cada um que fica na dúvida, e agora para onde eu vou? Dentro desse contexto, a gente tem que sentir o coração, aquilo que eu mais me afino. Eu tenho um amigo em Santa Catarina que a medicina chinesa para ele é fitoterapia. Ele se aprimorou tanto, se apaixonou tanto, o doutorado dele. Então, vocês procurem aquilo que vocês se sentem confortáveis. Se a acupuntura ficou gostoso, se você consegue associar várias técnicas ao mesmo tempo, ou se aquela é o que o teu eu chamou, não deixe. Só não se esqueça. A medicina ocidental tem seu valor, a medicina milenária é divina, e nós somos poderosos quando nós temos uma caixa de ferramenta muito grande para todos os recursos em todas as situações. E isso é a coisa mais valiosa. O que eu vejo no curso de pós-graduação do Instituto é que vocês se preocupam em dar todos os caminhos, por todos os ângulos, colocar literatura de tantas pessoas, aparelhos como foi falado ontem, quase 40 aparelhos, onde não tem o que você não tenha na mão para usar. E é só você se aprimorar, aprender a usar o máximo que ele tem para oferecer, com muito amor e com muito desejo. E o que eu queria deixar aqui é a gratidão por vocês dois, pela admiração que eu tenho, pelo respeito do trabalho divino que vocês têm, e de eu poder ter passado esses dias bem pertinho. Amanhã eu vou estar pessoalmente aí com os dois. Eu vou fazer uma visita na Nova Ciência de manhãzinha, mas eu queria agradecer aqui no meio de todo mundo, porque é um presente o que eu recebi terça, quarta e hoje. Eli, nós que agradecemos, né, Lê, porque foi muito bom, foi muito didático, eu gostei muito de estar com você esses dias, e eu fico muito feliz, porque eu, como uma missão do ensino, quando eu promovi, né, essas lives, e eu consegui, o fato de eu ter conseguido, eu e o Ale, entregar um conteúdo que as pessoas gostassem, isso me deixa muito feliz, porque é a nossa retribuição, né? Então, não existe, tudo é uma questão de energia, né? Não existe semear sem colher. Então, se a gente conseguiu entregar algo de bom para essas pessoas que estão assistindo, essas pessoas vão pensar em você, vão pensar no Ale, em mim, com alegria. E o pensamento dessas pessoas sobre nós, com alegria, ou, por exemplo, se eu conseguir entregar algo de valor, você, para essas pessoas vão pensar com gratidão, pensar com alegria, e isso vai atingir, né, a nossa vida, beneficiando. Então, se as pessoas conseguissem entender essa troca, nossa, seria um mundo muito, muito, muito legal, né? Elas entenderiam que a maior malandragem que existe é fazer o bem, né? Porque você colhe muito, muito, e a internet hoje nos possibilita isso, né, Lê? Chegar em muito mais pessoas e fazer muito mais. E
e divulgar esse trabalho. Eu sou a grande divulgadora do trabalho do Alê. O Alê, na verdade, ele não é uma pessoa de marketing, ele é um cientista, ele desenvolve tecnologia. Já eu gosto de comunicar, eu gosto de, Alê, vai lá palestrar, Alê, porque essas pessoas precisam saber disso que você desenvolveu, né? Então, tira essas máquinas aí do armário e vamos desenvolver. Vamos levar isso para o pessoal, porque é incrível, né? Quanto mais pessoas tiverem acesso a isso, é muito melhor. É simples, às vezes são situações muito simples que fazem uma grande diferença, né? Às vezes é um equipamento, às vezes é uma técnica, às vezes é solarizar uma água, às vezes é aprender a fazer um bidort e testar um alimento, às vezes é usar uma RPD que emana uma frequência que mata uma célula cancerígena ou um parasita, ou uma bactéria. É um mundo muito grande, né? É aumentar as ferramentas e as pessoas vão ter muito mais oportunidades. Eli, muito obrigada, você foi ótima. Parabéns pelo seu trabalho, pelos seus cases de sucesso, né? Se você mostrou esse, imagina a quantidade de coisa linda que você deve ter feito por aí. Parabéns e que Jesus te abençoe, que Deus te abençoe, que você continue fazendo um trabalho cada dia mais lindo, que você tenha muitas bênçãos na sua vida. Gratidão. Pessoal, muito obrigada. Se inscrevam no canal também, deem uma olhada no grupo, lá vai ter um material para vocês. E muito obrigada pela confiança e por terem estado conosco aqui até mais de 11 horas da noite, né? Não 10 e pouco. 10 e meia. Isso aí. Tchau, pessoal. Até mais. Tchau, Eli.